Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade aí, né? A gente está fazendo versículo por versículo e hoje a gente vai estar lendo o versículo 9, tá? De Mateus 5. Continua aí falando sobre as bem-aventuranças. Então diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes de entrar ali na introdução, eu queria pensar um pouco com vocês sobre essa afirmativa de Jesus em dizer que aqueles que promovem, aqueles que anunciam a paz, eles são bem-aventurados. E a gente sabe que o mundo ele vive em conflito, né? Mas eu queria pensar um pouquinho sobre Jesus está falando isso: bem-aventurados são os pacificadores, ou seja, aqueles que tentam promover a paz. Mas que paz seria essa? É sobre isso que eu quero pensar um pouquinho antes da gente entrar. Que paz seria essa? Porque quando há discordância de opinião num determinado assunto, pode não causar um conflito físico, de violência física, mas acaba causando uma guerra de entendimento, uma guerra de pensamento. Então Jesus ele faz uma afirmativa, ele diz assim, ó: bem-aventurado os pacificadores. O que ele estava querendo dizer? Que a gente vai viver em paz, sem ter conflito nenhum com outras pessoas, outros povos, outras religiões. Era isso que ele estava querendo dizer? O que vocês acham? Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Para a gente poder entender? Porque o assunto do estudo, ele fala sobre isso. Porque Jesus falou assim, ó: bem-aventurado são os pacificadores. Então, um exemplo, essa guerra que existe lá, a guerra santa chamada, tá? E é uma guerra religiosa, uma guerra por herança, tá? Uma guerra por herança, porque os dois filhos de Abraão lutam por um espaço que seria determinado por herança, e a guerra de algumas religiões contra os cristãos em determinados lugares, que eles matam, que eles ateiam fogo nos cristãos. Então existe uma guerra, e quando você se posiciona contra alguma coisa, ainda que seja com uma ideia, você está vivendo em paz com esse outro tipo de grupo? Está vivendo em paz, irmãos? Então, quando a gente faz isso, a gente não está cumprindo o que Jesus falou. Porque Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Quando você anuncia o Evangelho, automaticamente o Evangelho, ele diz que outros caminhos não levam a Deus. Concordam com isso ou não? Então é uma discordância de opinião, e com isso causa conflitos. A gente vê esses conflitos no nosso país, conflitos de ideias. É uma guerra, não é? É uma guerra, não é física, mas é uma guerra. Não é violência física, mas é uma guerra. Então a gente não está cumprindo o que Jesus falou. Nós deveríamos concordar e viver em paz com o que as outras pessoas estão dizendo para cumprir aquilo ali? É isso? Não é. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que anunciam a paz, isso é uma linha de raciocínio minha, tá, irmãos? Jesus, ele vai dizer assim, ó: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo, não é isso?
E qual seria essa paz que Jesus estava tentando declarar? Quando você anuncia o Evangelho, que é o Evangelho da paz, qual o sentido de anunciar o Evangelho? É para que o homem tenha paz novamente com quem? Com Deus. Então Jesus não está falando em você viver bem no seu meio social, concordando com o que todo mundo diz. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que apregoam, que anunciam a paz, mas que paz? Para que o homem se reconcilie com Deus através de Cristo, através do Evangelho, que é o anúncio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, para a gente entender, porque isso pode causar algum conflito de entendimento na mente de algumas pessoas. Ah, não, irmãos, eu não discordo de ninguém quando as pessoas falam alguma coisa, porque eu tenho que viver em paz. Sem dúvida, quando fala que não é, eu estou falando isso por quê? Porque a ideia, ela causa conflito, a discussão de ideia causa conflito, ela causa conflito, e às vezes você não vai ter paz com outras pessoas por causa da ideia que você tem, do pensamento que você tem, mas a intenção sua não é promover a guerra, mas ainda assim a guerra pode ser promovida. Só que a intenção do anúncio do Evangelho é o quê? É promover a paz, é fazer com que o homem encontre a paz com o seu Criador. Que o homem encontre a paz. Então, porque serão chamados filhos de Deus. Eles ganharão a condição de filhos por promoverem, por pregarem, por anunciarem o Evangelho. Por isso, um dos nomes que a Bíblia cita sobre Jesus, que ele é o príncipe da paz. Contra o reino das trevas. Não existe a paz. Eu falei sobre isso porque algumas pessoas elas criticam a Bíblia e diz que a Bíblia é contraditória por causa dessas afirmativas, por não entender, por não conhecer o que o contexto está dizendo. Porque uma hora se diz, bem-aventurados são os pacificadores. Aí você pode pegar isso daí e dizer o que não? Eu tenho que viver bem com todo mundo. Eu tenho que concordar, porque para você viver bem com todo mundo, não tem jeito, você tem que concordar com tudo que as pessoas falam. Vou dar um exemplo dentro de casa, o casal. Quando há uma discordância de opinião por uma coisa muito boba, às vezes sai um para o lado, o outro para o outro, de cara feia um com o outro, cria um certo conflito. É claro que eu estou falando de uma coisa mínima, mas é só por discordância de opinião. Então, ainda mais nessa realidade cultural que a gente vive, para você viver em paz com todo mundo, você tem que ser o cara que concorda com todo mundo. Tem que ser uma coisa que eu gosto de falar, que é o crente chuchu, que não tem gosto próprio. Qualquer coisa que bota nele, ele fica com gosto. Quando a gente faz citações bíblicas sobre, não é nem críticas não, tá? Porque as citações bíblicas, ela faz condenações a determinados tipos de práticas, tá? A determinado tipo de ideologia. A Bíblia, ela condena, a Bíblia não critica, tá? Não é crítica, é condenação. Ela fala, os ladrões, os roubadores, os efeminados, ela cita algumas práticas e afirma que tais comportamentos vão levar as pessoas para onde? Para o inferno. Quando você cita isso, o que acontece com esses grupos que querem fazer com que as pessoas acreditem
que essas ideias não são ideias que desagradam a Deus. Se não concordamos, e não é opinião nossa, tá? Não é opinião nossa, é um posicionamento, é diferente. É opinião de quem isso? Quem é que afirma que essas práticas são ilegais e que são condenatórias? O próprio Deus. Aí esses grupos, eles vão viver em paz com a gente? Então a gente entende que não é esse tipo de paz que o mundo tenta inserir, que Jesus está falando. Jesus está falando da paz o quê? Quando a gente ensina, declara que essas práticas conduz o homem para o inferno, a gente está promovendo o quê? O que a gente está promovendo? Eles entendem que é conflito, não é? O grupo entende que a gente quer conflito, mas na verdade nós queremos promover a paz. Qual paz? A paz desse determinado tipo de grupo com o Criador, porque a gente é promotor da paz, a gente promove a paz. Mas como nós promovemos a paz? Ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando a verdade que não é nossa. Só que dentro da sociedade, dentro desses grupos, as pessoas entendem que a gente está tentando conflitar com eles, quando na verdade não é uma tentativa de conflito. Você foi muito feliz, pessoal, porque não é somente o apoio. Próprios pastores, alguns, eles acham que os pastores que defendem esse princípio estão errados, e não estão errados. Eles se calam e dão a razão àquele outro lado. Entendeu? Estão errados. Correto é isso aí, é princípio. E estão promovendo a paz. Se nós não defendermos, quem é que vai defender? Então, Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tenham paz com os nossos irmãos. Então, se for possível, nessas ocasiões, não é possível. Claro que não. Claro que não. Só que aí, como eu falei aqui, a intenção nossa quando declaramos, olha só, as pessoas entendem que é uma crítica da nossa parte. E não é uma crítica, não é uma opinião, é um posicionamento, tá? O que é posicionamento? Posicionamento vem através de você acreditar em ideias. Então nós acreditamos nas ideias que a Bíblia passa para nós. Se nós acreditamos nesse tipo de ideia, nós nos posicionamos a favor delas. Só que não é o que eu penso, não é a minha opinião, é a opinião do Criador, é a opinião de Deus. Deus tem essa opinião, na verdade não é nem opinião, é uma afirmativa de Deus, que esse determinado esses tipos de práticas, elas são ilegais, tá? Sim, então são ilegais e são condenatórias. Só que quando a gente fala sobre essas práticas, para que as pessoas deixem essas práticas, elas entendem que a gente quer conflito, mas não é. A gente está querendo paz. Paz para quem? Para esses grupos, porque eles não têm paz com Deus, não tem. Quem vive na prática do pecado não está em paz com Deus. Não adianta pensar coisa diferente, segundo o evangelho que nós acreditamos, tá? Segundo o evangelho que nós acreditamos. Então, quando Jesus fala isso, você pode ter o exemplo eu não gosto nem de falar sobre Jesus em comparação, porque não existe comparação, mas não é, porque se eu falar assim, para mim o maior pacificador que existiu foi o apóstolo Paulo, vão dizer, mas Jesus não entra em comparação com ninguém. Só que o apóstolo Paulo, sim, eu sei, pastor, sim, mas aí eu estou falando de homens normais, assim, que não era o Cristo, estou falando de homens normais. O apóstolo Paulo, ele passou todo o tempo dele em conflito, tanto que Paulo ele foi morto, acusado de quê? Qual foi a acusação? Paulo estava promovendo a guerra. Mas não era isso que ele fazia realmente. Ele promovia
Eu entendo ali, bem aventurado dos pacificadores, então, quem é propagador do Evangelho, do breve Evangelho, é um pacificador. Agora, nem todos serão pacificados, porque o Evangelho Isso aí, Zé. ele tem duas vertentes. Tem. Ele salva e condena. Sim. Então, quem aceitar a salvação, o Evangelho Tá salvo. salva. Quem rejeitar, aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Você está promovendo a pacificação, você está anunciando o Evangelho. Ou Colossos nos pede aquele que anuncia o Evangelho. Você está anunciando o Evangelho. Você está pacificando. Sendo que você está levando a paz, levando o Evangelho. Sim. Agora, só que Sim. as pessoas que não aceitam, como esse grupo que não aceita a Bíblia, Sim. então, você Olha o que você citou, que quem crê e for batizado será, e quem não crê está. Por quê? É uma condição que pode ser passageira. Entendeu? O estar, ele exprime uma condição que pode ser passageira. Você pode deixar a condição de condenado e passar a ser salvo, mas depende de quê? De você aceitar a pacificação. O que é a pacificação? O Evangelho de Jesus Cristo, que afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a afirmativa de Jesus ali sobre pacificadores não é que você vai viver bem com todo mundo, mas é que você é um anunciante do Evangelho, que promove a paz, aquilo que o pecado fez, que tornou o homem, tá? Tornou o homem se afastou de Deus, então o Evangelho veio para promover novamente essa paz que falta no coração daqueles que não têm Jesus como Salvador da sua vida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos entrar na... Por exemplo, mas isso aí vai bem. A obrigatoriedade de todos nós é anunciarmos o Evangelho. Agora, essa é fácil. Além de anunciarmos o Evangelho, nós precisamos sermos pacificadores. Por exemplo, havia um conflito entre os apóstolos e os gestores da lei mosaica, né? Os sacerdotes, e aí o que acontece? Uns queriam matar, outros queriam prender, e aí veio Gamaliel com a palavra de pacificação. Olha, rapaz, houve antes desses homens aí, dentro desse escritura, surgiu dois grupos aí, citou Judas e outros, sabe? Aí, olha, se esses homens são de Deus, nós vamos lutar contra Deus. Agora, se ele não for, eles estarão. Aí o que aconteceu? Pacificou. Sim. Somente anunciando o Evangelho. Sim, sem dúvida. Eu só citei isso porque para não entrar no conflito em achar que a gente tem que viver, a gente tem, mas como a irmã falou, vai acontecer sempre? Não, porque quando você declara textos bíblicos que critica, que condena, na verdade, comportamentos, as pessoas que não querem abandonar esse tipo de comportamento não vai gostar de você, pode ter certeza, e vai viver em conflito contigo. Então você, na cultura do mundo, você não está pacificando, você está causando conflito, causando guerra, mas na afirmativa bíblica você está promovendo a paz, porque qual o desejo seu? Que ele se arrependa dos pecados dele e comece a seguir Jesus, para ter paz com Deus. Mas o que o senhor falou aí, a gente vai começar a falar também aqui, ó. Esta bem-aventurança tem uma conexão direta com as demais bem-aventuranças anteriores. Exemplo, alguém que é pobre de espírito tem o feitio de provocar uma guerra? Aí já está falando sobre guerra o quê?
Não é a guerra que eu estava falando. Estava falando sobre a guerra. Vou dar um exemplo. Coisas que a gente vê. O vizinho colocou o muro 2 centímetros para dentro do seu terreno. Aí é uma briga por causa de 2 centímetros. Não, que ele fez um muro, ele invadiu minha propriedade, ele não sei o quê. Entra em guerra por causa disso. Se você é pobre de espírito, ou seja, entende quem você é, o que Jesus significa para você, o que nós falamos na aula ali, você vai brigar por causa de 2 centímetros de terreno? Ah, irmão, mas você não sabe, é 2 centímetros, mas é 50, tá? E você ainda usa o muro do cara ainda. Muitos ainda faz isso, ainda usa ainda, bota telhado no muro. Então, se você é pacificador, aí entra no que o pastor estava falando. Você vai criar conflito por causa disso? Não, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Então, olha a diferença, tá? Olha a diferença. Aí, se você é um pacificador, você não vai arrumar uma confusão com o seu... vizinho, passei... Não, irmão, tudo bem, não tem problema nenhum não, você ainda me abençoou fazendo esse muro aqui. Olha só, você está pacificando. Aí vamos lá. Alguém que tem fome e sede de justiça é capaz de viver cometendo atos de injustiça? Outra coisa que a gente vê também, tá? As pessoas que perdem assim a visão de algumas pessoas de ser bom caráter porque foi injusto, ou na nossa realidade foi esperto, né? Que as pessoas falam assim, não, tem que ser esperto. Quem é pacificador? Porque o pacificador, ele tem a ver com quem promove a paz, que é anunciar o evangelho, tá? E, irmãos, uma realidade dos nossos dias, tá? E eu estou falando para a igreja, tá? Não estou falando lá fora não. As pessoas têm ensinado a gente não sofrer nenhum dano. Você é vitorioso naquele que te amou. Aonde você botar a planta dos seus pés será teu por herança. Não é assim? Não é assim? Aí, até esse texto aí que Paulo fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Atrás nos carros tem. Por quê? É tudo nosso. Não podemos sofrer danos. Então, irmãos, olha só o que eu estou falando, a realidade, tá? A realidade. Aí, o que acontece? A gente tem inserido na nossa mente que não podemos sofrer danos. E um pensamento meu, que a maior característica e a maior marca de um cristão é sofrer dano. E não reclamar pelo dano que sofreu. É a maior marca de um cristão, porque o Cristo que nós declaramos, que seguimos, que servimos, que é modelo, ele foi pregado numa cruz, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Olha o dano que ele sofreu, não sendo pecador, e quando ele vai falar com o Pai sobre aquelas pessoas, o que ele fala? Não sabe o que faz. Se é um de nós que está lá, Senhor, mata todo mundo. No anúncio de carregar a cruz, Jesus fala isso: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á ou ganhá-la-á. Então, olha só, irmão, o cristão que não aceita sofrer danos, ele está muito longe da cruz.
Está muito longe. Eu não estou dizendo que você tem que ser bobo, tá? Que as pessoas, tu tá vendo que a pessoa vai te enganar e você, o Jorge falou que o cristão tem que sofrer dano. Não, tu tá vendo que vai te enganar, não entra, não é isso que eu estou falando. Não é isso, eu não estou falando que você tem que ser bobo não, que você tem que ser tapete para as pessoas limpar o pé em você não. Eu estou dizendo que quando acontece de você sofrer um dano, você não viver excomungando as pessoas e pedindo a Deus para poder fazer justiça. Faz justiça, Senhor, faz justiça. A oração tem que ser o quê? Senhor, tenha misericórdia, tira ele desse caminho. Fulano te enganou, não tem problema não, cara, ele me enganou, mas vai ter alguém na frente para me abençoar, eu sou servo de Deus. Eu fiz algo de bom para a pessoa, que a pessoa me enganou. Você quer ver? Às vezes as pessoas na rua pedem dinheiro, aí você dá um dinheiro, você tá maluco, cara? Tá te enganando. Eu falei, cara, aí não é problema meu, cara. O problema não é meu, tá? Ele está dizendo para mim que ele quer comprar uma fralda para o filho, ele está dizendo para mim que quer comprar uma comida dentro de casa. Se ele vai pegar o dinheiro e gastar com outra coisa, não é um problema meu. É uma consciência que nós temos que ter como cristãos. Mas você viu que o cara te enganou. Como eu falei, irmãos, não é para ser bobo. Não é para ser bobo, tá? Mas normalmente Oi? Quem falou alguma coisa aí? Falei, por exemplo, se você foi enganado, você agiu de bondade com uma pessoa, e você viu que você teve de algo totalmente diferente, você não vai cair no mesmo erro com aquela pessoa. Isso aí, entendeu? isso aí. É o que eu falei, ninguém tem que ser bobo, porque existem malandros. Mas você não tem que viver por aí achando que você não vai fazer nada porque todo mundo é ruim, porque a gente acaba fazendo a mesma coisa, nivelando todo mundo. O manso é capaz de cometer atos violentos? Olha só, está dizendo aqui que está tudo interligado, tá? As bem-aventuranças. Quem é manso, ele vai ser violento com alguém? Irmão, olha só, há uma diferença de ser ter uma personalidade assim, que você explode com alguma coisa, e ser manso, tá? A diferença de personalidade, porque tem gente que, mas na verdade fala, daqui a pouco tá ali, perdoou, o coração tá bom e tá sempre praticando bem. E tem outros que parece mansinho, mas na verdade é sonso e tá maquinando mal contra os outros. Então, há essa diferença, tá? A diferença, porque a gente vai ver que a Bíblia fala que Moisés era um sujeito muito manso, mas a gente vai ver textos bíblicos que ele se explode com as pessoas e faz críticas e briga com as pessoas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está falando de questão ali de você... Oi? Ele aconteceu do ponto ele quebrou as tábuas e quebrou. Então não tem nada a ver, tá? Aí vai falar o quê? Se você é manso, você não vai praticar atos violentos. E a violência não é só uma coisa física, tá? Não é só uma coisa física. Existem violências que não são físicas, que são muito piores do que a violência física. Muito pior. Então, tudo interligado. Você é promotor da paz, então você não vai cometer atos violentos. Vocês imaginam uma pessoa misericordiosa cometendo atos de impiedade? E o que é ser misericordioso, irmão? O que é ser misericordioso? Eu acho que hoje a gente não vai sair desse... O que é ser misericordioso? Misericórdia tem uma... Assim, na verdade você ser perdoador. Porque Deus, ele tem o que de nós? Misericórdia. E qual foi a misericórdia de Deus? Enviar Jesus para perdoar os nossos pecados. Aí, não, o crente tem que ser misericordioso. Sim ou não? Então, a gente volta ao ponto lá, do crente que não quer sofrer dano. Sofreu um dano. Não, isso aí eu não perdoo não. Isso aí eu não perdoo não. Ele tem que pagar pelo que fez comigo. Imagina se a gente fosse pagar o que a gente faz com Deus.
A palavra certa é essa, misericórdia. Misericórdia. Qual foi o ato de Jesus na cruz quando ele faz a oração pedindo a Deus que perdoasse aqueles homens? Ato de misericórdia. Jesus veio mostrar que Deus, ele estava oferecendo misericórdia para a humanidade. Olha, o pecado de vocês faz com que eu tenha que puni-los, tá? O pecado de vocês, a minha santidade exige que eu puna vocês, mas também a minha misericórdia também exige que eu ofereça o perdão para vocês. E eu estou oferecendo perdão para vocês. Então, um pacificador, ele tem que ser misericordioso, irmão. Naquela parada que eu estava semana passada, ele falou, vai e faça o mesmo. E o camarada teve misericórdia daquele que foi cair das mãos dos salteadores, e aí ele falou, vai e faça o mesmo. Tenha misericórdia. Misericórdia. Como eu falei, irmãos, não é ser bobo, tá? Não é ser bobo. Sabe que o malandro é malandro e ele vai vir te enganar e você, não, eu vou fazer porque eu quero praticar o ato de misericórdia para ele. Não, não é isso não, tá? Nessa palavra sua aí entra o versículo que o Senhor fala o seguinte, que a gente tem que ser prudente, simples com uma forma, mas prudente com certeza. Então, é só não entrar no caminho de isso aí. Sim, e você, eu gosto muito dessa citação de Jesus, cara. Tu já parou para pensar o que é a prudência da serpente? O que é a prudência da serpente? Ela está andando tranquilamente. Quando ela percebe algum perigo, o que ela faz? Ela se prepara para o perigo. Ela, tem alguma coisa estranha. Ela fica em alerta, não é isso? A prudência da serpente é isso. Isso, é a prudência dela. Ela, eu me preparo. É claro que o crente não tem que fazer o que a serpente faz depois, né? Que é morder e ainda jogar veneno nos outros, né? Mas tem que ficar em alerta. A prudência da serpente é essa. Ela percebeu qualquer coisa estranha. Fala, João. Na verdade, ela amplia o campo de visão. Então, ela fica, tem alguma coisa estranha, não é isso? Ela começa a se proteger no sentido do que o Júnior falou. Olha, ela começou a olhar tudo. Peraí, eu percebi alguma coisa estranha. Então o crente tem que ser assim. Ele tem que estar atento, tá? Ele tem que estar atento, mas não é para morder nem jogar veneno em ninguém, porque Jesus não disse que tinha que morder também igual a serpente, não. Era só ser prudente. A característica da prudência da serpente, tá? Alguém que tem o coração limpo é capaz de suscitar atos odiosos? Aí nós vamos para outro campo, que a gente sabe que acontece. Tá? A gente sabe o que acontece. Pessoas quebrando, como é que eu vou dizer? Coisas que são de outras religiões. Não, porque a gente tem que suscitar isso. A gente tem que, não, a gente vê aí, a gente sabe que é loucura, tá? Que nenhum pastor e nenhuma igreja ensina isso. A gente sabe que é loucura das pessoas. Foi lá e espancou porque tinha certo tipo de prática. Completamente fora, porque isso são atos odiosos. E ali, ele vai falar o quê? Que o limpo de coração, ele não pensa em produzir o mal. Ele não pensa em produzir o mal. Ele quer, sim, que as pessoas encontrem o caminho, mas não é por força nem violência. Não é por força nem violência, tá? Quem vai promover isso é o Espírito Santo. A igreja precisa entender que quem promove esse ato de arrependimento na vida das pessoas é o Espírito Santo. E quem ele escolhe? É critério dele, irmão. Eu não consigo entender, porque na verdade eu posso falar por mim. Ele
promoveu esse ato na minha vida. E eu sei que existem pessoas que pensam a mesma coisa, tá? O crente se aborrece, o crente tem momento que não quer conversar, principalmente, eu penso o seguinte, irmão, tá de cabeça quente, tá com coração, é melhor não falar, porque você já está no seu limite. Se você for conversar e a pessoa de repente falar coisas que você não vai gostar, aí o negócio vai piorar, então é melhor não falar. Só que crente ficar de mal, é claro que se você chega, tá, e a pessoa não quer você perto dela, se você entende que vai causar um conflito em você ficar próximo, estou falando eu, tá, uma coisa minha, eu não ficaria, não quero causar conflito. Se eu chegar, começar a discussão, porque eu cheguei, eu não quero você perto de mim, e eu prefiro não ir para não causar problema. Mas não quero ficar de mal, o crente não fica de mal com ninguém, irmão. A única pessoa que crente fica de mal é com a esposa e com o esposo, de vez em quando. É brincadeira, tá, irmãos? Ninguém faz isso não, ninguém fica chateado com o esposo e com a esposa dentro de casa de vez em quando, não. É brincadeira, isso é em outro planeta. Mas isso não é ficar de mal. Isso não é ficar de mal, tá? O crente não fica de mal. Como vimos, todas essas bem-aventuranças estão correlacionadas com o texto em foco, os pacificadores. Definição de pacificador: aquele que restabelece a paz, apaziguador, pacificador de conflitos. Aí, lá o que a gente falou no início, que a missão nossa, a missão da igreja é fazer o quê? Olha lá, restabelecer a paz entre o homem e Deus, através de quem? Quem é o mediador disso tudo? É o pastor Gessé? É o pastor Alencar? Aí vai falar que não agora, sabia, viu? O mediador disso tudo é Jesus. Jesus é o mediador. Nós, a igreja, somos o mensageiro, anunciamos essa mensagem. Olha, Jesus veio para apaziguar, para pacificar, para restabelecer a paz, porque a paz ela existia até Adão cometer o ato do pecado. A paz era plena, era completa. Quando Adão pecou, essa paz ela foi quebrada. Então, Jesus veio para mediar e a igreja para anunciar essa mediação. Amém? No momento atual, vários homens estão tentando com muitos esforços pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, através de movimentos diplomáticos. O problema é que todos têm algum tipo de interesse, fugindo assim da verdadeira pacificação, que é desprovida disso. E ademais, eles não têm a verdadeira paz. É o que a gente estava falando lá da paz. Olha só, quando não há verdadeira paz, há interesses particulares. O pastor Gessé e o pastor Márcio não se dão bem, mas os dois são meu amigo, aí eu vou tentar pacificar eles, que eles fiquem em paz, mas com isso eu posso ter um benefício, eu vou tirar proveito disso, porque tem uma coisa que eu estou precisando, o outro também tem uma outra coisa que eu também estou precisando, e se juntar os dois, de repente, os dois vão ficar gratos comigo, e eu posso tirar alguma vantagem disso. Ainda vou ficar bem, porque eu produzi a paz entre os dois. É essa a visão? Porque quem prega a paz, promove a paz, não é nada para ele. É João falando, né? E que eu diminua e que ele cresça. Tudo que a igreja faz tem que ser para quem? Para Jesus. Para Jesus. Atos como esses
são recorrentes na recente história da humanidade. Um grande líder chamado Mahatma Gandhi, nós falamos até sobre esse cara aí na aula passada, foi a principal personalidade da independência da Índia. Ele usou a tática de lutar sem usar a violência, e foi um ato louvável, porém, ele orientou o povo à desobediência civil. Essa pacificação desse referido líder não deu muito certo, pois levou a massa hindu a uma convulsão social com muitas mortes e prisões. Irmãos, a rebelião é algo inaceitável por Deus, tá? Porque o posicionamento é uma coisa completamente diferente de rebelião, tá? A gente tem esses casos. Em determinados lugares, alguém vai mandar você fazer alguma coisa que você sabe que não deve fazer, porque a Bíblia te ensina outra coisa, e um líder seu pode achar que você está fazendo rebelião, você está em rebeldia, e você não está. É um posicionamento por causa da sua crença, daquilo que você acredita, tá? Por causa daquilo que você acredita. E algumas pessoas podem te seguir, não por você, mas pelo seu posicionamento e pelo que você acredita e que elas também acreditam. E isso pode dizerem que é um ato rebelde, mas não é. Eu gosto de usar o exemplo, sabe de quem? Para isso? Martinho Lutero. Quem conhece um pouquinho da história sabe que o protestante, essa palavra, essa visão, tá? Ela surgiu através de um posicionamento de Martinho Lutero. Ele começou a ter um entendimento sobre práticas que eram normais e que a Bíblia condenava tal práticas. E ele começou a se posicionar contra essas práticas, tá? Por isso, protestante. Então, ele começou a se posicionar contra essas práticas. E na época, isso era o quê? Uma rebelião contra a igreja. Era uma rebelião contra a igreja. Mas não era rebelião. Era um posicionamento. Jorge, você acredita que algumas guerras são necessárias? Oi? Algumas guerras são necessárias? Na verdade, não é nem que elas são necessárias. Na verdade, elas vão acontecer. Porque se você for ver o histórico, né, do Brasil, todos os quesitos, para chegar à paz, a gente hoje depende de Jesus, para pôr preso, para que a gente não conseguir nada. Sim, mas aí quando eu falo que é necessário, eu falo de necessidade, que isso aconteça. E na verdade, se Adão não tivesse comido a fruta lá, a humanidade não estaria nessa condição. Então, Se Adão, quando teve lá Lúcifer, isso não foi uma guerra? também, mas era necessário que isso acontecesse? Ali foi rebelião mesmo. Então, não era necessário. O que Adão fez também foi rebeldia, não era necessário. Então, quando eu falo de necessidade, assim, é um pensamento meu. Eu estou dizendo que tem que ser dessa forma para que isso daqui aconteça, tá? Tem que ser dessa forma. E não precisa. Se as pessoas aceitassem o Evangelho, Jesus como Senhor, toda a humanidade, existiriam os conflitos? Era necessário ter os conflitos para poder o mundo viver em paz? Não era. Acontece porque as pessoas rejeitam. Aí, é claro que com isso, Deus ele faz uma intervenção e às vezes promove alguma coisa dentro de um caminho ruim que as pessoas fizeram. Vou dar um exemplo para você de mim, tá? 2006. A Duda nasceu.
foi para o hospital, eu já sentia, vou falar assim, um chamado de Deus, tá? Para minha vida, eu já sentia e eu rejeitava. O pastor Márcio sabe um pouco da minha história, porque a gente se conhece desde quando a gente tinha bastante cabelo, né, pastor? Então, muito tempo. Então, Deus falou comigo diretamente, tá? Diretamente comigo. Para eu abandonar a vida que eu tinha. Júnior também, Júnior a gente se conhece até antes, Júnior a gente conhece desde criança, tá? O pastor Márcio foi, não, bem depois, não, bem antes, Júnior. Então, Deus falou diretamente comigo, eu rejeitei, passei uma situação muito difícil, tá? Passei uma situação muito difícil, e com isso, conhecia Jesus. Era necessário que isso acontecesse para eu conhecer Jesus? Claro que não, irmão. Essa história, se não vir pelo amor, vem pela dor, é mentira. Tem gente que sofre e não vem. Isso é mentira. Não há necessidade de você fazer nada errado, de você passar por nada ruim, para você poder conhecer Jesus. Coisas ruins acontecem com quem faz o bem, tá? Acontece. Pessoas que vivem promovendo a paz, passam por situações piores do que a que eu passei, porque as coisas acontecem a todo mundo naturalmente, porque o pecado, ele está aí, irmão. O homem é mau, e às vezes as coisas acontecem mesmo sem o homem ser mau, às vezes é uma coisa natural da vida, natural por causa do pecado, como eu falei, tá? Então, não há necessidade, porque a gente anuncia o tempo todo, aí alguém vai num lugar, escolhe um caminho, um atalho, sofre, aí fala, não, era necessário eu sofrer para eu conhecer Jesus. Mentira, era necessário nada, pô, tu tinha que conhecer, tu já conhecia, no sentido de ouvir falar. Se você tivesse pegado isso para a sua vida, você não tinha passado por nada disso. Por isso a intenção, a mensagem pacificadora. Por que eu tenho que criar? Porque quando eu vivo em pecado, eu estou criando um conflito com Deus, não estou? Não estou em conflito com Deus? Quando eu busco o pecado, eu não estou buscando conflito com o próprio Deus? Precisa de eu buscar conflito com Deus para depois encontrar a paz? Claro que não, a paz está aí, pô. É questão de escolha. E eu acredito nessa forma, que ele relatou dizendo para a humanidade, ó, vai ser dessa forma, mas porque eu quero não, é porque vocês escolheram ir por esse caminho. Isso aí, avisando. E ele, apesar de admirar o príncipe da paz, nunca aceitou os ensinamentos do mestre Jesus, preterindo-o, e continuou seguindo a Buda. Nelson Mandela, considerado o maior pacifista da África do Sul, não pôde ser considerado um pacificador. Não pode ser considerado um pacificador, e sim um ativista. Ele foi o principal líder do movimento apartheid, criando assim uma rigorosa e acirrada luta entre negros e brancos. Ao invés de melhorar a sua nação, ele a transformou em uma nação de casta, ou seja, ricos só casam com ricos e pobres só casam com pobres, assim fazendo da África do Sul uma das nações mais desigual do mundo, e isso gera desarmonia absurda, ao invés de paz. Assim aconteceu com todos os demais pretensos apaziguadores. Então, olha só, ele faz uma citação aqui de pessoas que são consideradas, tá? Dentro da história do mundo, da história humana, que fizeram uma grande conquista, tá? Fizeram uma grande conquista. Isso. Então, se a gente olhar para a realidade, tá? Para a realidade dessas nações, desses caras que se levantaram como um salvador dessa nação, a gente vai ver que não é nada disso, tá? Não é nada disso. E quando a gente faz uma comparação, com Jesus, a gente vai ver que Jesus, ele não
dividia ninguém pelo seu aspecto físico, pelo seu aspecto financeiro. Ele não dividia, tá? Jesus fazia sim uma divisão pelo aspecto moral das pessoas, pelo aspecto comportamental, tá? E muitas das pessoas que Jesus ele fazia essa divisão eram pessoas que aparentemente eram pessoas idôneas, tá? Eram pessoas idôneas que eram admiradas pela sociedade da época. E você vai lembrar que, como os irmãos falaram aqui, dos líderes religiosos, que Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, ou seja, por fora pintadinho, bonitinho, com a identificação lá, mas por dentro o que tinha dentro? Morte, podridão. Então, a única separação que ele faz é essa. E a gente vê, irmãos, a gente fala de outras nações, mas a gente vê na nossa realidade essas separações, nesses feriados, nesses dias que são criados aí para destacar um, destacar outro. Hoje é dia de um, é dia de outro. Não, que hoje a gente tem que brigar pela causa disso ou pela causa daquilo. Sai fora, irmãos. O nosso entendimento não tem que ser esse. Deus, quando olha para nós, na verdade, Ele nem nos vê, tá? Ele vê Jesus sendo pregado na cruz. Por isso não há diferença, não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, não há diferença. A causa que a igreja defende e luta é Jesus Cristo. Somente essa. A gente vê líderes aí se manifestando a respeito de causa A ou causa B. Eu não vou citar elas aqui, mas existem pessoas. Qual a diferença, irmão? Se morrermos em Cristo, iremos para o céu, que a gente fala. Se morrermos sem Jesus, iremos para o inferno. A diferença está nisso. A diferença está nisso. Se é pobre, se é rico, se é gordo, se é magro, se é branco, se é negro, se é amarelo, não interessa, não tem diferença. Na verdade, não tinha que ter diferença para a igreja. O Filho de Deus realmente, ele anseia pela manifestação plena do reino de Deus, que é a volta de Cristo. Porque existe a manifestação do reino de Deus, que é a igreja, mas o Filho de Deus anseia pela manifestação plena, onde tudo isso daqui não vai servir para nada, que a gente fica brigando para ter, quando na verdade tem algo imensurável que nos espera, imensurável. E o pacificador, ele anuncia isso, as coisas vindouras. Ele anuncia as coisas vindouras. O desejo da igreja, o desejo da noiva é pelo noivo. E por isso Cristo vai reinar, não vai ser mais Adão, para que não haja falha. Porque Adão ele foi feito para reinar, para governar a terra. E ele entregou o governo terreno na mão do pecado. Ele não tinha paz interior, condição imprescindível para quem quer promover a paz verdadeira. Veja a diferença de alguém que tem paz para o outro que não a tem. No século 17 da nossa era, a Inglaterra estava passando por uma das piores crises da sua história, chamada de crise industrial. O referido país estava à beira de uma convulsão social. Entrou em cena naquele contexto um homem cheio de Deus e, consequentemente, cheio da paz. Então, irmãos, olha só, para a gente estar cheio dessa paz e anunciar essa paz, a gente tem que estar o quê? Cheio de Deus. E como nós
ficamos cheios de Deus? É estando perto de Deus. E é impossível alguém estar perto de Deus amando o pecado, não porque Deus não quer você perto, é porque o pecado ele te empurra para longe de Deus, isso é inevitável. Irmão, mas nós não somos pecadores, somos pecadores. Somos pecadores, mas ainda somos amantes do pecado? Somos praticantes do pecado? Desejamos o pecado? Não, o pecado é uma consequência, tá? É uma consequência, é como o pastor Gessé já falou aqui, às vezes você está andando, tropeça e cai, mas aí você quer continuar caído? Quando isso acontece? E quando é no meio de todo mundo, o que isso causa em você? Às vezes tu está machucado, você nem se limpa, porque causa até vergonha, não é? Você faz assim, quer sair logo dali, porque fica envergonhado. Então o pecado tem que ser assim. Quando a gente tropeçar, tem que logo desejar cair e sentir vergonha por ter caído. Sentir vergonha, porque quando você sente vergonha, você não quer permanecer naquele ato. Você não quer permanecer. Se o pecado não produzir vergonha na gente, a gente vai ficar na prática dele. Esse homem começa dizendo que só Jesus poderia livrar a Inglaterra daquela convulsão social e saiu por parte daquela nação pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ele pregava nas casas e nas ruas, numa época que não era comum se pregar fora dos templos. Alguns líderes tentaram impedi-lo dizendo: reverendo, o senhor só pode pregar na sua paróquia. Ele respondeu enfaticamente: a minha paróquia é o mundo. Aquele embaixador da paz continuou pregando incansavelmente, montado no seu cavalo, percorria até 90 quilômetros por dia. Alguém sabe quem é? Antes de eu passar? A biografia dele diz que ele acordava 4 horas da manhã. Graças para sair, Aí ele faz uma afirmativa ali que somente Jesus poderia mudar a situação, mas era só daquela nação? Qualquer nação ele pode mudar. Se as pessoas que nos governam, estou falando todas elas, tá? Todas elas estivessem cheias de Deus e fossem pacificadoras, a gente passaria por esses problemas que a gente passa. Quando eu falo problemas é de ver as coisas tudo lá em cima, ver pessoas desempregadas, pessoas passando necessidade. A gente não veria, porque a nação tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, as coisas seriam muito diferentes, irmãos. Muito diferentes. Quando eu falo diferente, é o que o pastor falou. Eu não estou dizendo que não teríamos problemas, tá? Porque o pecado, ele gera consequências para o homem. Só que os olhos, tá, de quem tem como função cuidar, seria diferente, tá? Esse homem de Deus ministrava sem tecnologia, sem microfone, sem caixa de som e sem aparato moderno que temos atualmente. E assim ele conseguiu, na força do braço forte do Senhor, trazer paz para a Inglaterra, porque ele alcançou, pois o mesmo era cheio da presença do príncipe da paz. Passaram-se alguns anos após a sua morte e prestaram-lhe uma honrosa homenagem, mudando o nome da igreja que ele pastoreava de igreja anglicana para wesleyana. Até hoje, passados mais de 300 anos, ele é lembrado em todos os lugares onde Cristo é pregado, sendo considerado um dos maiores avivalistas de todos os tempos. O seu nome é John Wesley. Então, irmãos, olha só, a diferença, tá, na comparação de alguém que é pacificador, porque o pacificador que Jesus fala, ele quer levar o nome de Jesus para as pessoas e dizer que Jesus é o caminho para resolver esses conflitos, e não a pessoa dele, a ideia dele.
Porque a gente leu lá antes as bem-aventuranças, tá? Se as pessoas tiverem aquelas características ali, que são características de um cidadão do reino dos céus, ele não vai praticar atos que são praticados. Ele não vai, porque o cidadão do reino de Deus, ele é um pacificador. Ele é um pacificador. Ele vai anunciar a paz. Ele vai ter práticas que produzem a paz, que produzem o bem para outras pessoas, ainda que elas não queiram, porque somente o vínculo com Jesus pode fazer com que um projeto seja infalível. O que você não tem é impossível você oferecer para alguém, tá? É impossível. Wesley fez a diferença em sua época, pois não apenas tinha paz, mas passou-a a outros. O que estamos fazendo com a paz que temos? Temos passado a mesma adiante? Estamos fazendo a diferença em nossos dias? Estamos mudando essa geração? Lembremos-nos que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E o que é um filho de Deus se manifestando? O que é? Como as pessoas olham e falam assim, rapaz, aquele ali é crente. Quando a gente tem oportunidade de tirar proveito, como a gente falou aqui na aula passada, de alguém que está em necessidade, mas em vez da gente tirar proveito, a gente faz o quê? A gente ajuda. O irmão Márcio está com uma dificuldade lá, mas a irmã Denise está com uma geladeira lá que eles compraram ontem. Está vendendo por R$200 porque eles precisam comprar um negócio para dentro de casa. Irmão, vou ajudar eles. Vou oferecer 150 porque ele está precisando mesmo, é o que eu tenho. E vou comprar essa geladeira. Eu estou falando de coisa ilusória, irmão? Eu estou falando de coisa ilusória não, irmão. Estou falando de coisa real. Não, eu estou ajudando, não está ajudando nada, está roubando o irmão, pô. Está roubando o irmão. Ajudando é se você pegar os 150 que você tem e falar assim, aqui, pastor Márcio, eu não tenho 200 não, mas eu tenho 150, já chega perto do que o senhor quer. Está aqui, toma aqui. E mais, tá, irmão? Não é falar assim, tem até tal dia para me pagar, não. Tem até tal dia para me pagar, não. É abençoar a vida do irmão. Se você pode, é claro, eu estou falando se você pode, tá? Estou falando se você pode. Mas se você não pode, também não vai tirar proveito. Não, eu vou comprar dele por 150 e vou vender por 500. Ainda vou sair ganhando aí Leilão de crente não é quem trabalha na vida mesmo. É verdade, mas é verdade, irmão. É uma realidade horrível no nosso meio. A gente falou até aqui semana passada sobre a questão de brechó na igreja que vende roupa usada. Isso é o cúmulo do absurdo. Não, irmão, faz uma doação aí porque a gente está precisando pintar a igreja. Pelo amor de Deus, está precisando pintar a igreja e vai vender a roupa que ganhou de doação para quem está necessitado. Era contra essas coisas que Martinho Lutero lutava, e a gente está fazendo pior, tá? A gente está fazendo pior. De todas as bem-aventuranças, esta é a única que traz a chave que abre a porta para quem quer morar no céu, onde o nosso Pai habita. Façamos a hermenêutica do texto em foco. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No Evangelho de João 8,35, Jesus afirma: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Há uma grande diferença entre o servo e o filho, tá? E outra coisa, tá, irmãos? Vou falar isso aqui porque a gente ouve muito, não,
todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Quando eu falo isso, as pessoas falam de modo geral. Porque ser filho de Deus, ela é uma condição. Ela é uma condição. E em que está condicionado ser filho de Deus? Então você se torna filho, não é isso? Você se torna um filho, você não é e se torna um filho. E como nós nos tornamos filhos de Deus? Nos arrependendo dos nossos pecados, crendo em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e praticando o Evangelho. Porque os filhos, eles são praticantes do Evangelho. Eles são praticantes. Então, Jesus ele faz essa comparação aqui, tá? Que o filho, ele fica para sempre, e o servo não. O servo ele pode ser despedido. Mas se a gente pensar, vamos pensar nem na época de Jesus, vamos pensar na nossa realidade hoje, tá? O servo, ele estava falando sobre o quê? Sobre o empregado, não é? Não é sobre o empregado? Vamos falar na nossa realidade, tá? Aquele até que recebe um salário para estar trabalhando em determinado lugar. Ele tem a certeza que vai ficar ali para sempre, mesmo sendo bom funcionário, bom servo? Não. E às vezes por isso alguns não cuidam bem, que também está errado. Só que o filho, ele tem a obrigação de ter cuidado. Por quê? Porque aquilo dali é dele também, é a herança dele. Ainda que o pai não esteja mais, ele vai continuar sendo dono. Então, para a gente entender um pouco o que Jesus está falando assim, olha, se você é herdeiro, se você faz parte da família, você tem que zelar. E vamos para o lado de uma empresa que vende qualquer tipo de produto aí que eu não vou citar. Pô, se você critica, dá mau exemplo daquilo que a sua empresa anuncia, aquilo vai ser adquirido por outras pessoas? Não vai. Não vai. Então o filho é o herdeiro, ele faz parte, ele tem que ter a consciência disso, e não fazer só porque ele vai ter uma recompensa, porque na verdade ele já é dono também por herança. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ele trouxe seu filho a ser filho, perguntou qual é essa é uma das características, mas a principal característica para ser filho é nascer de novo. Porque morrer para Adão e nascer para Cristo. Então, no momento que a pessoa nasceu de novo, no novo nascimento, aí ele tem as regras para seguir. Sim. Uma das regras é Sim. Sim. Então, o filho tem a regra Sim. seguir a regra que o pai tem. Sim. E essa é uma das regras. Entre outros, Sim. senão não é filho. A característica do filho. Você falando isso aí, eu lembro até de um vídeo que eu assisti. Não sei se foi no grupo dos homens, acho que não, acho que foi no outro grupo lá. Do pastor fazendo uma ministração sobre a questão de você deitar vinho novo em odre velho, remendo novo em pano velho. Aí ele fala sobre isso, ele dá uma definição muito bacana, dizendo que é você retirar toda a roupa e colocar uma roupa nova, tá? Então isso se encaixa no que o Zé está falando. Para eu continuar, tá, com o evangelho em mim, todos os costumes que eu tinha velhos, ele tem que ser retirado, tá? Ele tem que ser retirado. Todos, tá? Sem exceção, tá, irmão? Todos. Porque eu tenho certeza que ainda que você trate bem a sua esposa, ou tratava bem, não sendo um filho,
Hoje você trata muito melhor sendo filho. Você trata muito melhor sendo filho. Se você tratava bem a sua mãe e o seu pai antes, hoje sendo filho, tenho certeza que você trata muito melhor. Então todos os costumes, porque senão você não consegue ficar. Por isso que Jesus fala assim, ó, se não fizer essa mudança, vai se romper. Se você botar o vinho novo no odre velho, quando ele fermentar, ele vai rasgar e vai se perder. Se você botar um remendo novo no tecido velho, vai acontecer a mesma coisa, porque ele não sofreu o mesmo processo junto. Ele não sofreu o mesmo processo junto. Então, ele falava isso, eu achei muito interessante. Ele falou assim, você tem que tirar, ele usa o exemplo da roupa. É como você pegar uma roupa velha e retirar toda ela e colocar uma nova, toda nova. Costumes, práticas, pensamentos, atos. O Evangelho, ele produz isso. Ele produz, tá, irmãos? Na nossa vida. As pessoas que não sofreram esse processo é porque não está deixando o Evangelho atuar na vida delas. Porque a gente tem, a gente tem a mania de querer aceitar algumas coisas parciais, só que no Evangelho não dá para aceitar o Evangelho parcialmente. O Evangelho é uma coisa que não tem como você diluir ele, não tem como separar uma coisinha ou outra. O Evangelho ou é todo ou é nada, ou é todo ou é nada. Um servo pode tornar-se filho? A resposta é sim. No campo humano ele precisa ser adotado seguindo leis vigentes de cada país. Já no âmbito espiritual, o servo também passa pelo processo de adoção, e isso acontece de forma gradual. Primeiro, ele precisa crer no Filho de Deus. Segundo, ele precisa ser obediente às regras do Filho de Deus. Então, olha o que a gente estava falando. Foi o que o Zé citou lá. Acho que é Marcos 16:15. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ou seja, ele pode sair dessa situação. Então, qual é a primeira condição? É crer. É crer. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há essa condição. Primeiro é crer em Jesus para se tornar filho. E quando a gente crê em Jesus verdadeiramente, esse processo ali de obediência às regras, ele é natural. Ele é natural. Quando a gente crê realmente, ele é natural, porque você é impulsionado a isso. Você é impulsionado a isso. O Espírito Santo, que passa a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, ele te impulsiona a seguir as regras. Aí vem o que o pastor falou comigo, que todo homem tem a consciência, tá? Então o Espírito, ele começa também a agir naquilo que nós temos, como algo que Deus colocou em todo homem. Poxa, será que quando a gente não sabe se está certo ou errado, a gente fica assim, poxa, será que está certo o que eu fiz? Será que não está? Poxa, eu vou orar, vou procurar ver, vou pedir orientação de alguém para ver se esse comportamento, essa prática, ela está correta. Porque o Evangelho, o crer em Jesus, ele começa a produzir essas coisas, impulsionar a gente a seguir as regras. Até porque, irmãos, quem não é seguidor de regras, rejeita Jesus. Rejeita. Amém? Vou encerrar porque já passamos até um pouquinho, tá? E vou encerrar aqui. Na próxima aula, provavelmente vai ser o Júnior, tá? Se o Júnior quiser falar mais um pouco sobre isso, para poder entrar aí ele, tá bom? A hora já excedeu um pouco. E a gente tem conversado aqui o seguinte, que a gente não está com pressa de acabar as lições, tá, irmão? A gente não está com pressa.
O nosso intuito aqui é aprender. Então quem quer aprender não tem pressa, até porque não precisamos ter pressa. A gente não quer cumprir nenhuma meta tem que dar tantas lições dentro do ano, não. Entendeu? Então o intuito nosso é aprendermos. E eu acho que a gente já gasta muito tempo, que nem tudo é absorvido, o que a gente fala. Amém? Vamos orar para encerrar? Oremos, hein? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por mais essa manhã. Obrigado por esse momento que estamos aqui compartilhando os teus ensinamentos.